Olá, pessoal. Estamos hoje iniciando nossa primeira edição do nosso podcast do Instituto Infrasol, recebendo aqui um amigo de batalha, comunicólogo, comunicador, empresário da área de comunicação da saúde, Reinaldo Braga, e recebendo o presidente da Cooperativa do Povo Portuense, um visionário, Paulo Jorge. Seja bem-vindo ao Brasil, Paulo. Obrigado. Muito obrigado, Reinaldo, pela gentileza do tempo e do espaço aqui conosco. Vai ser o nosso provocador hoje. E a gente vai tratar aqui hoje umas ideias que a gente já vem discutindo desde agosto do ano passado, junto da Cooperativa do Povo Portuense, do entendimento das questões bilaterais entre os povos brasileiros, os povos portugueses, oportunidades e atrativos dentro do nosso segmento de saúde. E para o dia de hoje, a gente espera ter aqui um bate-papo bem legal com vocês. Eu vou começar como anfitrião da casa, fazendo uma pergunta ao nobre Paulo Jorge. Paulo, o que é que nos motivou, a esse encontro? Ou o que é que lhe motivou a essa provocação? Eu acho, antes de mais, obrigado pelo convite, por estar aqui. É bom estar no sítio em que o Brasil deixou de ser Portugal. Quando as últimas tropas portuguesas regressaram a Portugal, foi daqui que saíram. E é bom também porque nos permite perceber que nós e os brasileiros temos um destino comum. No mundo hoje cada vez mais sem fronteiras, em que nós procuramos encontrar redefinições, procurar vir aqui, que foi uma base do pensamento e da inteligência que o Brasil deu ao mundo, encontrar aqui um caminho que possa ser um caminho trilhado, sendo que eu acho que hoje as únicas fronteiras que existem e vão existir no mundo serão fronteiras linguísticas. E, portanto, nada mais do que reforçar uma experiência do que é construir uma realidade numa altura em que nós, em Portugal e na nossa cooperativa, estamos a pensar em qual é de novo o nosso papel no mundo e nós, na cooperativa, o que é que vamos fazer para os próximos 125 anos. Fazemos 125 anos este ano com o mesmo nome e, portanto, há que repensar o futuro, tendo em conta o que são os dados concretos que temos. E o Brasil, como fez parte do início, fará sempre parte do que é uma solução que une pessoas, porque é o que nós temos em comum. Nós unimos pessoas, brasileiros, portugueses, angolanos, cabo-verdianos, timorenses e outros que ainda se reconhecem como portugueses pelo mundo. Nós somos as pessoas que juntam pessoas, agregam pessoas. É isso. Paulo, o brasileiro costuma fazer muito benchmark internacional e a área de saúde é um exemplo disso. Queremos e precisamos cada vez mais entender como o mundo globalizado, sobre o ponto de vista da saúde, vem caminhando. Mas o que chama mais atenção é o fato de você estar aqui com um projeto pensado para cuidar de brasileiros em Portugal. Eu queria que você me explicasse como essa motivação surgiu e de que forma podemos colaborar com algo que diz respeito a nós mesmos, né? Sim. Como eu lhe disse, as fronteiras que são de língua. Portugal recebeu nos últimos 4 anos uma percentagem de imigrantes, deixou de ser um país de imigração e passou a ser um país de imigração, em que de repente o que aconteceu desde os anos 50 na Europa aconteceu em Portugal nos últimos 5, sendo que 2 foram de pandemia. A população de Portugal está muito envelhecida e a da nossa cooperativa também, e de facto a comunidade que mais cresceu em Portugal, sendo que é um momento muito engraçado de regresso a casa. Eu acho que só Portugal é que podia pedir aos seus que foram para o outro lado do mundo que voltasse, e os primeiros a voltar teriam que ser os brasileiros. Nós, de facto, somos hoje detidos e mantidos com uma realidade económica que é aquela que está a fundamentar a imigração. Ora, não deve ser essa a realidade que nos motiva. E nós fomos procurar, na experiência do Brasil e dos portugueses no Brasil, a solução que nos permita a nós, sociedade civil, integrar pessoas. As pessoas integram-se, se sentirem em casa, que falem a sua língua, que mantenham os seus hábitos, que mantenham a sua cultura e que consigam perceber que a cultura que os outros têm é enriquecida com o que eles trazem. E, portanto, teria que ser aqui no Brasil que nós íamos procurar isso, até porque, a nossa cidade do Porto, eu sou do Porto, apesar de ter nascido em Lisboa, mas reconheço-me como portuense, porque lá vivo há 52 anos, portanto já faço parte da prata também da casa, ou da pedra do território. Nós temos 28,5% da população da cidade com mais de 65 anos.
Isso significa que hoje nós temos uma população ativa com motivações diferentes brasileiros que rondará legais, para não estarmos a falar dos informais, daqueles que vão à coragem, que é uma expressão bonita que os brasileiros têm, será à volta de 10% da população. Essas pessoas têm que se integrar, têm que fazer parte da nossa comunidade, juntando aquilo que nós somos gastronomicamente, musicalmente, culturalmente, educacionalmente, o que são os inputs que elas trazem. Se nós trabalharmos isso, conseguimos resolver problemas de integração, de motivação, prestação de serviços e de criação de riqueza. Porque quem imigra procura melhorar as condições de vida dos seus. E isso é uma coisa que nós às vezes tendemos a esquecer e tentamos valorizar fluxos económicos quando devíamos valorizar fluxos de pessoas. As pessoas vão porque se querem sentir melhor, vão porque há um ideal que elas procuram, seja de riqueza, de afirmação, de segurança, de partilha de vetores de... Estou a falar muito depressa, vou falar mais devagar, antes que me digam alguma coisa. E por isso acho que aqui é um desafio importante criar uma solução que nos permita a nós renovarmos geracionalmente a cooperativa, prestando um serviço falado por pessoas que entendem as pessoas. E se isso for um ponto de encontro, nós criamos também um projeto agora engraçado, com uma secção da cooperativa que se chama Casa do Brasil do Porto. É uma marca da cooperativa, uma secção de apoio às comunidades imigrantes, nomeadamente brasileiras, senão não se chamava Casa do Brasil. E esse desafio de nós integrarmos pessoas, termos sociedades justas, que não vamos perder o que fomos conquistando nos últimos anos, nos direitos das mulheres, nos direitos trabalhistas, nos direitos de integração, que nós, se o conseguirmos fazer com a comunidade brasileira, estamos a perpetuar a maneira de ser portugueses. É isso. Nesse momento, Paulo, qual é a estratégia primordial desse processo de implementação de uma jornada de saúde para cuidar de imigrantes e de brasileiros? Qual é essa primeira etapa e onde vocês pretendem chegar? Nós achamos que o nosso sistema constitucional português define que existem 3 setores: o setor público, o setor privado e o setor cooperativo ou social. Aliás, somos dos poucos países que reconhecem a legislação emanada da Aliança Cooperativa Internacional como fazendo parte do ordenamento constitucional. E por isso, a estratégia que nós temos que adequar é respeitar os valores que temos, mas também procurar encontrar parceiros que nos permitam fazer formas de integração. E por isso viemos aqui à Bahia e temos estado aqui numa demanda de tentarmos encontrar referenciais comuns, vocabulários comuns, que é um problema que nós temos e às vezes não queremos assumir ambos, no sentido de encontrarmos aqui um caminho que permita exportar de cada um o melhor que cada um tem para poder criar uma rede e capacitar uma rede, num segundo momento, a nível nacional, que permita que seja uma solução geral, universal e justa. Não pode ser gratuita porque não somos o Estado, não é? O Estado é que tem algumas referenciais com os seus cidadãos de lhes prestar alguns serviços porque vivem nesse território. Nós não, mas queremos fazer uma em que o lucro não seja o ideal, seja a criação de excedentes que produzam riqueza para as pessoas porque beneficiamos da vida delas e para as organizações porque podem ter a justa retribuição. As empresas, as organizações são como pessoas. Se não forem estimadas, cuidadas, educadas, tratar da saúde delas, elas também têm tendência a morrer e a não sobreviver. E a nossa ideia é também uma luta para que a cooperativa, daqui a 125 anos, possa estar aqui alguém a falar da cooperativa do povo portuense, que é um projeto que já tem muitos anos. Hoje vocês dispõem de uma clínica que Sim. presta serviços aos brasileiros residentes Sim. no Porto, em Portugal, de um modo geral. Nós temos uma clínica, sim. O que vocês pretendem fazer para ampliar essa oferta de serviços? Eu imagino que a clínica ainda, ou nesse momento, é o primeiro passo de algo ainda grandioso que vocês pretendem ofertar. A ideia que nós temos, de um ponto de vista de estratégia e de vocação para atingir um fim, é o primeiro passo. Ou seja, nós vamos mudar as instalações, teremos uma clínica nova com o dobro da área que tem a atual. É uma clínica que irá servir os nossos sócios e também porque fizemos uma coisa muito engraçada, que eu acho que também era uma coisa que o Brasil devia olhar, as comunidades brasileiras em Portugal organizaram-se já. Em todas as cidades existem várias organizações que defendem os brasileiros
algumas com motivação política, outras não, mas existem já um tecido social brasileiro em lá. O que é bom, o que demonstra que há uma capilaridade, como aqui o nosso amigo Márcio gosta muito de falar. E essa capilaridade nós já a procuramos, e a ideia é fazer um movimento integrador com eles, ou seja, a criação com eles formas em que eles se reconheçam em pontos comuns. E a cooperativa e a saúde da cooperativa e na cooperativa será o primeiro passo. A ideia depois é voltar a fazer o que nós já pensamos, que é alargar a resposta de saúde primária à nossa área metropolitana, definindo como territórios de atuação Aveiro a Braga, e a partir daí trabalhar para um desafio que nós temos, que era a criação de um hospital brasileiro no Porto, seguido de outros eventualmente no país, em que integrados segundo o direito português, segundo a prática portuguesa e o modo de atender brasileiro, possamos ter aqui um fator de união e de integração que possa ser reconhecido valorosamente e com valia nos diferentes territórios, trabalhando depois outras formas de integração, que quando o brasileiro vai para Portugal possa levar um cartão que lhe permita aceder a serviços de saúde lá, que o português, quando vier para cá em turismo, e é uma área que nós devemos trabalhar muito, o Márcio não se cansa de afirmar, turismo da saúde, turismo de outro tipo de ligado a estas áreas do bem-estar, do que se chama a economia do envelhecimento, são áreas que nós podemos trabalhar e, portanto, depois o futuro pertencerá a quem tiver unhas para tocar a guitarra, como se diz em Portugal. Paulo, como funciona hoje na prática a jornada de um brasileiro que precisa de saúde em Portugal? O nosso Serviço Nacional de Saúde permite a todas as pessoas, independentemente da sua origem ou do seu destino, que sejam atendidos. É uma coisa que o brasileiro, quando vai para Portugal, não procura saber, mas sim. Nós hoje em dia temos essa solução, nós hoje temos um nascimento bastante incipiente, mas já com algum peso, da saúde privada, e temos uma solução que vocês também têm aqui no Brasil, que são as Santas Casas, que têm uma solução com uma experiência acumulada de centenas de anos. O que é que nós não temos, que é benefício que o brasileiro e o Brasil nos podem ensinar? Não temos a capacidade de refletir sobre o modelo, de poder trabalhar com o modelo, integrando o modelo ou os diferentes modelos que nós existimos ou que coexistem lá, que possam fazer aquilo, mas o brasileiro acaba por atender nessas diferentes fases, ou faz um seguro de saúde, ou já está com autorização de residência e, portanto, tem direito a usar o Serviço Nacional de Saúde, ou tem outras soluções. Há também uma coisa muito engraçada que é, e por isso se permite a solução, que é algumas áreas que o brasileiro procura não lhe são fornecidas lá, porque não há essa tradição. E o que é que acontece que é muito engraçado? Definindo dois grandes vetores de imigração brasileira, reformados e segurança, ou seja, pessoas com capacidade financeira que imigram ou porque estão reformadas ou porque vão procurar segurança para si e para os seus, e uma imigração económica de pessoas que vão como trabalho indiferenciado ou pouco especializado. As demandas de saúde das diferentes situações são diferentes. O que é que acontece aqui muito? A primeiro grupo, muitas vezes guarda para os meses que vem ao Brasil para fazer essas consultas, criando aqui distopias que podem, na área do que é a procura dos rastreios, que podem ser feitos se nós os começarmos a fazer lá em Portugal. Paulo, outra pergunta que eu queria saber é se há distinção entre o brasileiro que está legalizado em Portugal e o que é ilegal. Eles ambos têm acesso ao mesmo sistema de saúde? Sim. Não é uma coisa que ninguém procura dizer muito, mas sim. Podem todos acesso ao Serviço Nacional de Saúde, com depois consequências no que são os pagamentos depois posteriores de maneiras diferentes. Mas sim, nós nesse aspecto há uma coisa que acaba por funcionar. Sendo que depois os que estão ilegais não procuram perceber que têm essa solução e, portanto, não se tratam. E é um problema que nós hoje temos com a comunidade brasileira, é que é essa que vai do ponto de vista económico. Os que vão à coragem, acho uma expressão muito engraçada, acabam por depois não se tratar, porque depois há aquela lógica de podermos de regular. E eu acho, e é um desafio aqui que também eu tenho aprendido aqui com o pessoal da Bahia, que é nós temos que organizar o que são os fluxos migratórios. E se os nossos Estados não o conseguem fazer, nós, sociedade civil, porque sentimos os problemas e os vivemos, somos nós que os temos que organizar, porque nós existimos antes de existir Estado.
E a solução Estado, como a conhecemos, é uma solução que hoje se está a tornar anacrónica e, portanto, nós hoje, com estas movimentações todas do mundo moderno, o que é o conceito de Estado é uma coisa que poderá não existir nos próximos 30 anos, não é? Portanto, no que é o pensar do futuro. E por isso também, sermos nós, sociedade civil, a resolver esse problema, permite-nos manter a identificação de criar, se quiser ir por uma lógica privada, um grupo de consumidores que fala a mesma língua. E é isso que nós temos de trabalhar, articulando os setores para que eles produzam riqueza e bem-estar às pessoas. É isso, basicamente, que todos procuramos. Só. Paulo, esse movimento pode ser visto de forma apressada ou com mais acuidade, como um movimento de contracultura, à medida que a gente vê o conservadorismo avançando na Europa e agora a gente está aqui nesse momento recebendo um português que vem ao Brasil de forma estratégica, mas também de forma modesta, de tentar aprender conosco e fazer um movimento que diz sobre acolhimento. Parece estranho nesses tempos. Os tempos são estranhos, procuram soluções estranhas e as soluções nem sempre são as mais óbvias. E eu não tenho bem uma percepção, como europeu, que nós tenhamos a ter uma... Acho que não estamos a ter um movimento conservador, estamos a ter uma revolta contra o mundo moderno, como dizia o Évola, e de facto a rejeitar um certo modelo de sociedade liberal que nos tentaram impor sem perceber que isso ia contra a nossa identidade. E sobretudo para nós, falantes de língua portuguesa, isso é uma coisa muito difícil. Nós não somos ingleses. Há uma data de polémicas do que são a contracultura de um lado e a contracultura do outro, que até a nossa própria língua não existe. Nomeadamente quando estamos a falar de pronomes, coisas que não existem em língua portuguesa e, portanto, são coisas que o ensino universitário nos tenta impingir para justificar também os empregos das pessoas a ganharem dinheiro. Acho que nós, hoje em dia, temos que perceber que o modelo que os portugueses criaram no mundo e que os brasileiros já deviam ter obrigado a torná-lo universal, porque essa é uma obrigação do Brasil, é o país continental, é o país que deve liderar, e liderar no respeito de criar comunidades iguais nos direitos e nos deveres. Esse é um modelo muito mais justo para o mundo do que é o modelo que os anglo-saxónicos nos tentam impor. E por isso eu vejo mais como uma forma, se lhe quiser chamar, a distopia universal seria feita pelos portugueses e pelos seus descendentes. E, portanto, aí sim, e é também uma coisa que eu acho que o Brasil não se preocupa, o Brasil tem que ocupar um papel no mundo de liderar uma forma diferente de ver as coisas. E o Brasil tem muito medo de o fazer, não me perguntem, porque isso já é uma visão de fora. Acho que essa humildade de conhecer e de se reconhecer e de procurar encontrar no mundo é uma experiência muito agradável quando nós vamos e visitamos comunidades onde os portugueses estiveram, seja no Sri Lanka, seja na Malásia, seja no Extremo Oriente, seja na costa africana toda. Aquela imagem que nos tentaram impingir nos últimos 50 anos de uma data de explicações não era bem assim, não é? O melhor exemplo é o Brasil, não é? Nós construímos um mundo com muitas dificuldades, com muitas coisas más que também fizemos, mas em que as pessoas conservam sorrisos. E isso é uma coisa que o mundo francês e anglo-saxónico, e muito menos o castelhano, conseguiram fazer no mundo. Paulo, eu queria saber qual a vantagem estratégica você acredita ter pelo fato de você conduzir uma estratégia, um projeto, um negócio com base no cooperativismo? Eu costumo dizer que, para mim, eu vim parar ao cooperativismo de uma maneira muito engraçada. Posso contar a história em breve giz. Eu tinha um grande amigo meu, que é o meu atual vice-presidente, que é jornalista, que é o homem mais feliz à face da Terra, porque faz rigorosamente o que gosta, é um dos maiores bloggers de viagens do mundo. E ele costumava dizer assim, não, nós temos que encontrar maneiras de nos encontrar, e um dia levou-me a almoçar com o que era o presidente da altura da Cooperativa do Povo Portuense, e ele convidou-me, eu fui para a mesa da Assembleia Geral, depois estive no Conselho Fiscal, e houve uma altura em que eu disse, olha, eu vou sair daqui, foi uma altura parecida com aqueles problemas internos que nós vamos todos gerindo, e eu achava que tinha que ser feliz de outra maneira. E a vida encarregou de me provar que eu tinha que ser feliz ali, ou procurar ser feliz ali. E então, numa altura em que eu tinha decidido sair, a cooperativa teve uma convulsão interna em que de repente eu um dia vi-me procurado em perceber, eu só fico se ficar a ser presidente porque eu não vou estar a querer aqui uma solução que não seja uma solução híbrida. E é essa vontade, o triunfo da vontade às vezes tem que prevalecer. E então, na altura, acabei presidente. Foi uma decisão que eu não sei se foi boa ou má,
um dia, quando tiver a prestar contas ao barqueiro, ele há de me dizer se foi boa ou má. E na altura decidi assumir a presidência, e ao fim de 3 meses percebi, na altura, que tinha que assumir aquilo. E fui procurar saber a história das cooperativas, o que é isso, e aprender visitando cooperativas. O Brasil apareceu logo como um dos títulos mais importantes, e a ligação com uma organização de cooperativas do Brasil, que é a OCERN, do Rio Grande do Norte, com o agora presidente Eduardo Gatti, com o anterior presidente Roberto Coelho, acabaram por fazer, no fundo, aprender. Fui ao Congresso Mundial de Cooperativas, depois acabei por ir, já fiz intervenções em vários pontos do mundo visitando, e percebi que o cooperativismo era uma solução que se adequava mais aos meus valores. Eu politicamente considero-me um tradicionalista. A minha organização foi a que criou o primeiro Partido Socialista de Portugal, e hoje tem lá um presidente que não é republicano, não é laico e não é socialista, mas que entende que aqueles homens eram homens justos e que queriam mudar o mundo para uma coisa mais justa para todos. E acho que as cooperativas são a solução ideal, porque casam e cosem o tecido social, respondem a todos os problemas e respondem sobretudo a um problema que nós hoje temos que pensar, e se calhar cometerei aqui uma heresia para muitos, que é: nós temos que pensar de uma vez por todas que nós estamos aqui transitoriamente. As cooperativas resolvem o problema da posse. A posse do direito de propriedade, que é uma coisa que tem que continuar a existir, mas que causa imensos problemas, e as cooperativas resolvem esse problema. E, portanto, eu de repente, estudando, aprendendo, visitando, conhecendo, tornei-me um cooperativista. E sinto que é uma solução ideal. Aliás, nós deveríamos ter um partido cooperativista. Nós, em Portugal, devíamos ter o modelo que o Brasil tem, que é um modelo super avançado, super dinâmico, super bem organizado, um modelo que trabalha para as pessoas e que trabalha para a produção de riqueza, que é aquilo que nós parece que às vezes confundimos. Uma coisa é ser rico, outra coisa é produzir riqueza. E a riqueza que as cooperativas produzem não é só uma riqueza fiduciária ou financeira, é também uma riqueza de valores, de partilha e de momentos que nós temos de trazer, que são isso que nos traz. É chegar aqui e dar um abraço aos amigos da Bahia e sentir que eu estou a abraçar os meus. É isso que me trouxe o cooperativismo, e é por isso que eu gosto de estar no meio cooperativo. Paulo, vocês vão investir agora cerca de 1 milhão de euros, Sim. algo em torno de 6 milhões de reais, Sim. na estrutura de assistência que vocês têm hoje em Portugal. Quando esse projeto vai estar maturado? Quando esses serviços estarão à disposição da comunidade brasileira em Portugal? Nesta altura já estão. Nós, no seguimento a esta visita, aliás, nós, na cimeira que vamos fazer em Brasília, estando as cooperativas, queremos apresentar isto como um case. Nós já temos vários protocolos a andar com associações brasileiras para podermos prestar o serviço. Concluindo aqui o que estamos a trabalhar de negociações, que os alemães têm um ditado muito engraçado, que é: o suor poupa o sangue. E nós aqui, o falar e o discutir, pode poupar à frente mais problemas. E, portanto, nós achamos que durante o ano de 2025 teremos a solução lançada e teremos o projeto delineado, estruturado, pensado, assinado, validado, para poder ser pensado a longo prazo, que é uma coisa que os portugueses e os brasileiros deixaram de fazer. E porque não pensam a longo prazo, estão sempre na contingência do curto prazo, e aí caem nas armadilhas todas que o curto prazo faz a quem não se prepara bem. Paulo, a gente sabe que a Europa é um continente envelhecido já há algum tempo. Sim. Naturalmente, Portugal não poderia ser exceção a esse processo. O Brasil ainda é considerado um país jovem, ainda que tem se encaminhado com uma velocidade maior do que desejávamos para se tornar também um país de idosos. O que o Brasil pode aprender com essa experiência de senilidade que Portugal já experimenta e já vive há algum tempo? Acho que Portugal tem que também aprender com o Brasil, porque depois nos diferentes Brasis que no Brasil existem já soluções pensadas. Eu irei levar este ano antigo diretor do Banco do Brasil a Portugal a fazer 2 conferências para falar sobre uma coisa que se chama economia do envelhecimento. A economia do envelhecimento, que é uma coisa que o Brasil pensou, é aquilo que vai permitir, num mundo digitalizado, com uns perigos da inteligência artificial e com tudo o que é associado à ociosidade que nós estamos a tornar a nossa sociedade, é aquilo que vai devolver o humano. E é uma coisa que o Brasil já fez e que nós só temos que copiar, que é: o cuidar do ser humano só pode ser feito por seres humanos. E, portanto, existe aqui uma nova oportunidade de trazer para os centros urbanos quadros técnicos, porque a mobilidade vai ser total. Nós hoje,
como se calhar nós pensamos que não, mas sempre existiram. Se formos ver os fluxos migratórios das nossas famílias nos últimos 100 anos, são muito mais rápidos num mundo em que não havia tanta capacidade de se colocar rapidamente no sítio do que nós pensamos. Então nós o que temos que procurar agora é que, ao trazer esse humano de volta para a cidade, estamos a repovoá-la e estamos a fazer com que as pessoas de uma Europa envelhecida e com capacidade financeira consigam pagar a quadros formados noutros territórios de maneira que eles possam viver justos. Porque o ser humano só pode ser cuidado na sua fase final da vida por seres humanos. Nunca, mas nunca a máquina será aí. E, portanto, quando nós temos medo da inteligência artificial, nós temos é que assistir, assumir e valorizar o papel de humanos que somos. E por isso eu acho que temos é que aprender com o Brasil e não com Portugal. Mas acho que nós temos é essa capacidade dos fluxos financeiros que geramos, porque hoje, felizmente, nós hoje temos salários melhores, lutamos muito, houve muitas gerações que lutaram para que isso acontecesse, e nós hoje temos a obrigação e também a necessidade, é também bom frisá-lo, porque a necessidade é importante, de integrar novas pessoas, dando-lhes condições de vida, repovoando as nossas cidades com pessoas. E sendo que as únicas fronteiras que vai haver no futuro vão ser linguísticas, nós somos condenados a ter que nos entender, Portugal e o Brasil. Paulo, no ranking das dificuldades da sustentabilidade do sistema de saúde brasileiro, certamente o desperdício deve liderar. Em Portugal, qual é o status que o desperdício tem dentro do ecossistema de saúde? Eu não tenho dados concretos, até eu costumo dizer que qualquer bom falhado aluno de direito que sou, nós somos medíocres brilhantes. Sabemos um bocadinho de tudo, mas não sabemos nada de tudo. E, portanto, estar-lhe a dar aqui um valor, estar-lhe a dar um valor que eu não sei. Sei que é uma coisa que se está a tentar corrigir. Aliás, o Sistema Nacional de Saúde de Portugal tem soluções informáticas tão eficazes que os alemães compraram-nas para os seus próprios países. O que é... Nós temos, eu lembro-me de, na altura, ouvir em 2019, em Lisboa, na altura o Diretor-Geral de Saúde, o Sr. Dr. Francisco Jorge, dizer que entre 2021 e 2023 nós iríamos ter, num desses anos, 3 vezes mais pessoas a morrer, porque estatisticamente os nossos mapas atuariais assim o diziam. Aconteceu uma pandemia. O homem já devia saber alguma coisa que nós não sabíamos sobre o assunto. E portanto, eu acho é que o desperdício numa organização que se vai autoconstruindo, e nós hoje estamos a construir realidades diferentes, realidades que se vão mudam de tal maneira. Aliás, falávamos já aqui no que era a imagiologia há 10 anos aqui, os custos que tinha e o número de pessoas que atendia e as margens brutas que libertava, e o que hoje, pelo aumento de pessoas, liberta margens brutas maiores, mas se calhar mais reduzidas, considerando o coeficiente individual de cada pessoa. Nós hoje o que temos que é ir aproveitando com o que é bom de cada uma, sem ter medo de partilhar. Acho que uma coisa que as cooperativas têm é assim, eu defendo uma ideia. Se você for a pessoa capaz de a fazer e eu não for, eu tenho que ficar satisfeito porque você cumpriu o meu desígnio. E por isso, se calhar um bocadinho no que é a nossa mentalidade judaica ou cristã, em que fomos todos educados, ter alguém que chegue lá, o que interessa é que a bandeira corta a meta, não é quem corta a meta com a bandeira. Paulo, eu queria saber quais foram as lições mais proeminentes que o combate ao Covid deixou na saúde pública portuguesa. Foi um período estranho, eu acompanhei-o até porque eu exerço funções também autárquicas na cidade, e a resposta à primeira, sem entrar em questão se foi uma pandemia ou o que é que aquilo foi, não vou entrar por aí, o que é que mostrou? Mostrou que a ideia geral de um país se uniu quando havia direção. Ou seja, nós tentamos todos ir para a rua, os que sentimos esse chamamento e vocação resolvê-las, e foi. Mas depois sentimos também, no que veio a seguir, que o egoísmo prevaleceu, que o individualismo foi tido como uma solução individual, e eu tenho o orgulho de ter estado numa cooperativa que não fechou um dia, que não pôs ninguém em teletrabalho, que é a maior estupidez que se pode fazer. Os seres humanos vivem em coletivo uns com os outros. Colocar pessoas em teletrabalho é destruir a humanidade das pessoas. É simular que estão a trabalhar e até podem produzir resultados, mas estão a destruir o que é a essência de uma sociedade organizada. E o que o Serviço Nacional de Saúde nos mostrou é que nós conseguimos articular-nos para resolver o problema, que houve períodos muito difíceis,
que de facto conseguimos encontrar soluções, porque tanto nós, brasileiros como portugueses, temos uma coisa que é o desenrascanço, que é encontrar soluções com aquilo que vai acontecendo e, portanto, nós conseguimos solucionar. É, se calhar, aquilo que nos devia fazer liderar muito mais o mundo, porque se nós dissermos a um alemão, a um inglês, a um francês como é que se resolve alguns dos problemas em Portugal e no Brasil, eles não acreditavam, porque eles, se calhar, têm centenas de pessoas a estudar e a trabalhar isso e não conseguem chegar àquilo que é a necessidade que, eu se quero, é o combate. Nós somos pessoas mais de combate, de criação de mundos. E por isso, o que eu acho que o Serviço Nacional de Saúde percebeu é que ele tem que viver interligado com os outros subsistemas. E isso é uma lição que o nosso Serviço Nacional de Saúde ainda não aceitou, mas nós só conseguimos uma solução ideal se conseguirmos ter capilaridade, como o Márcio diz. Essa é a palavra da semana aqui e por isso quero deixá-la acentuada, que é, nós temos de ter, quanto mais gente tivermos a recolher elementos e dados, quanto mais diversificados forem esses dados, quanto mais os conseguirmos homogeneizar, trabalhar e fazer trabalhar para isso, mais vamos conseguir ter uma solução que agrada a todos, porque estamos a ouvir todos no processo da auscultação. O Brasil, falando de soluções criativas, talvez seja o país do mundo onde o cartão desconto mais se proliferou. É uma alternativa que muitos entendem como um fenômeno de uma distorção do sistema, mas a verdade é que essa solução tem se expandido por um número cada vez maior de brasileiros. Esse sistema, ele consegue ser replicado em Portugal? Como vocês pretendem levar essa experiência? Porque me parece que há esse desejo de fazer com que esse modelo de acesso à saúde também possa ser utilizado por brasileiros ou nativos em Sim. Portugal. Aqui está-me a fazer 3 perguntas numa pergunta, tentando dividi-la e seccioná-la. A solução que o Brasil criou de cartões de saúde corresponde ao facto do Brasil ser um país continental, de estar a construir um país. Ainda hoje se constroem cidades novas no Brasil. Isso não acontece na Europa. E, portanto, há aqui uma experiência acumulada de pensar grande que pode ser muito útil para a colocação de um cartão de benefícios que se torne universal. É uma demanda, é um desafio, é uma coisa que o mercado há de entender. Segundo, a solução que o Brasil tem, na minha opinião, da experiência que eu tenho, carece de ter o que nós chamamos de assembleias de homens bons que decidam que o sistema tem que ser trabalhado e coordenado e mantido de uma certa forma, sobretudo pelos prestadores de serviços. Ou seja, as pessoas que prestam serviços no Brasil deviam encontrar plataformas em que elas se encontrassem, discutissem os problemas e elegessem alguns deles que criassem uma legislação que pudesse ser justa, equitativa e racional para o próprio sistema. Senão, o que vamos andar a fazer é andarmos todos a perder dinheiro, que vamos entrar em guerras desnecessárias. Se nós tivermos cada um dos intérpretes do processo de decisão e de construção a fazer aquilo que faz bem, aquilo que é especialista, mas que consegue ter a capacidade de se abstrair de ser o homem que ganha o dinheiro para ser o homem que ajuda a que haja um sistema que lhe permita ganhar um dinheiro, nós vamos ter o problema resolvido. Acho que aqui no Brasil, e fazem isso muito bem, acaba por o próprio sistema ser a regenerar-se. Eu entendo, hoje nós temos uma medicina muito farmacopeia, se lhe possam dizer, com base no medicamento. A saúde que nós tínhamos até ao final do século XIX era um bocadinho parecida com a chinesa, holística, olhava para o corpo como integrado. Acho que o sistema que nós criamos, e o Brasil nesse aspecto acho que está à frente, está a perceber, sem ter ainda racionalizado isso, que o sistema se tem que organizar com os que o produzem a poderem ser os autorreguladores. E um sistema que consegue entender que a autorregulação vem dos próprios participantes do processo é um sistema que está aberto à mudança, está aberto à transparência e está aberto à receptividade do que pode fazer. Segunda questão. Terceira, eu acho, e afastando também aqui uma coisa que é uma cultura que nos impõe ao Brasil e Portugal, que é uma influência nefasta do que é o mundo anglo-saxónico, não tendo a particularizar nenhum país, nós temos que pensar, quando vimos para um território, nós temos que ensinar as pessoas que vêm a integrar-se nele. Um dos serviços que nós, portugueses, deveríamos estar a fazer e que nós, nesta altura, estamos a tentar fazer com Brasília, é a criação de uma coisa que nós chamamos
cursos de português técnico para pessoas que vão para Portugal. Porque, de facto, a nossa língua no século XVII seguiu caminhos diferentes, paralelos, às vezes convergentes, às vezes que se afastam. E às vezes as palavras têm o significado completamente diferente, e nem sequer vou falar da questão das raparigas do Brasil e Portugal, porque levava-nos para campos que não interessam. Mas é um sistema paradigmático. E, portanto, eu acho que nós devíamos incutir culturalmente num mundo que cada vez vai ser mais um mundo em que eu hoje moro aqui, amanhã posso morar em França, outras vezes posso morar em Portugal, que é o que já faz no Brasil, e os meus amigos que eu tenho aqui são pessoas que estão sempre a pular de territórios e, portanto, têm uma visão global. Nós devíamos, nós e vocês, preparar-nos para perceber que temos que criar uma língua comum, uma língua franca, como já foi. E esse é o aspecto que eu acho que é o aspecto mais difícil, porque mexe com uma questão que é a educação, que nós, como falantes de língua portuguesa, integramos há muitos anos ao Estado. E não sei se o Estado está a fazer nisso um bom aspecto, de nos dar uma cultura que não respeita a nossa história, a nossa cultura, que privilegia resultados, que vai para os números esquecendo das humanidades, que vai para resultados económicos das pessoas serem felizes sozinhas, quando as pessoas só são felizes em comunidade e em conjunto. Paulo, eu queria saber se você é otimista com a ideia de que a Europa pode reverter o quadro de crescimento negativo de sua população e se você acredita que, particularmente, Portugal será capaz de vencer essa tendência. Eu posso lhe dizer que, assim, e não é um exemplo que as pessoas gostem muito, mas é o exemplo húngaro. Os húngaros, no final do século XX, descobriram que em 2030 iriam ser menos 2 milhões. Mudaram a legislação, eles daqui a 15 anos serão 15 milhões de húngaros, não é de estrangeiros na Hungria. Portanto, esse é o modelo que os países têm que ter e que o Brasil também, em algumas partes, já está a ter, que é nós privilegiamos o nosso egoísmo pessoal. Nós somos dotados com uma biologia. A biologia significa que nós, naturalmente, nos realizamos os que o podem fazer e têm essa felicidade em ter filhos. E isso é um dos valores que nós precisávamos de recuperar. Não se trata de recuperar uma herança ou uma tradição cristã, é se calhar uma coisa antes do próprio cristianismo, porque já existia na Europa. Estou pessimista. Acho que nós caminhamos para ter um confronto no mundo, seja de que forma for. Aliás, acho que já estamos num confronto, felizmente ainda muito localizado em alguns pontos e algumas situações, mas acho que estamos aí. Acho que eu, por natureza, sou pessimista, porque acho que há uma questão que se costuma fazer quando as pessoas perguntam se são de esquerda ou de direita. Uma pessoa de esquerda geralmente diz que é otimista, porque acha que o homem é bom e a sociedade é que o corrompe. Eu tenho a visão perfeitamente ao contrário. O homem é um ser incompleto, ontologicamente inacabado, como dizia o meu professor de Direito, Batista Machado, e, sobretudo, o homem é uma pessoa muito adstrita aos seus pulsares, às suas dúvidas, às suas coisas. A sociedade é uma sociedade sã, é aquilo que lhe permite viver em conjunto, senão estaríamos todos a matar pela posse das coisas mais simples. E, portanto, enquanto nós não mudarmos uma matriz, enquanto não procurarmos isso, eu terei que ser naturalmente pessimista. Espero que o consigamos. Eu tenho muito orgulho no que a Europa conseguiu, e o que conseguiu desde os descobrimentos portugueses. Eu não costumo considerar, acho que para mim, os descobrimentos ou os redescobrimentos, para não ser politicamente incorreto com ninguém, é uma abertura do mundo ao mundo, é uma abertura feita pelo comércio, pela imposição de liberdades comerciais mais ou menos forçadas, se lhe quiserem chamar, para não estarmos aqui também a entrar em outras polémicas. Acho que nós temos de trabalhar muitas dessas questões. Acho que, se calhar, felizmente, não estarei cá para ver. Espero que não seja na minha vida que se vá ver alguma coisa de muito má. Mas pronto. Paulo, você vê o Brasil com uma série de visitas programadas. Sim. Passou por São Paulo. Vou passar. São Paulo, Salvador. Sim. Vai a Brasília. Vamos. E é Natal. Sim. O Nordeste me parece que vai ter uma função importante nessa jornada da cooperativa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pronto. Como há bocado falei, o Nordeste para nós, ou o Rio Grande do Norte para nós, é o ponto mais próximo de Portugal, é o ponto mais próximo do Porto, tem condições geográficas e naturais para poder ser um polo comunicacional entre os dois países. Cabe aos habitantes do Nordeste terem essa capacidade e visão de fazerem a parte deles.
Acho que é uma parte importante, até porque nós estamos também, no que é a redefinição da cooperativa, com um projeto de educação que envolve cooperativas do Natal, porque é um projeto muito ambicioso. É um projeto de abrir colégios tecnologicamente avançados, com soluções muito avançadas, que fazem a ultra-tecnologia aliada à ligação às manualidades. É uma cooperativa que se chama Coopedu, que é um modelo para mim e que eu gostaria, e o projeto passa por nós criarmos essas escolas que também são de acolhimento da comunidade brasileira lá, mas também com um projeto mais ambicioso, que é ter uma escola portuguesa e brasileira em todos os sítios que haja comunidades brasileiras e portuguesas no mundo. Isso é muito importante. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença, por ter escolhido Salvador dentro da sua jornada e poder ter esse passo e esse movimento de saber mais sobre nós para que a gente possa ser melhor cuidado e acolhido em Portugal. Obrigado. E obrigado, Márcio, por proporcionar estas experiências de imersão. É uma palavra também que se usa muito hoje, que são muito positivas e são muito relevantes. Nós aqui do Instituto Infrasol também nos sentimos extremamente lisonjeados com essa perspectiva, com esse entendimento, com esse vigor, né, de reconexão da nossa história, juntando novamente entre Brasil e Portugal, desse olhar ao ser humano que está sendo presenteado e pleiteado dentro desse projeto que estamos compartilhando. Eu tenho uma crença muito positiva, Reinaldo, que a gente consiga ter êxitos dentro do que está sendo desenhado, a troca de experiências e principalmente toda a sessão e acesso que a Cooperativa do Povo Portuense tem nos permitido, junto às estruturas dentro de Portugal para desenvolvimento dessa atividade de saúde, ela enriquece essa comunicação. O nosso sistema de saúde aqui está subdividido, como você colocou, em 3 variáveis: da saúde pública, da saúde suplementar e da saúde complementar, né? A gente está pensando um mix de tudo isso. Tivemos a oportunidade também de fazermos uma imersão dentro desse contexto, liderada por Paulo e a equipe da Cooperativa do Porto, né? Tanto no Porto quanto em Lisboa tivemos conhecimento de toda essa experiência. Vimos os nossos irmãos brasileiros, o que passam e como precisam serem atendidos, serem assistidos, né? Estamos aí dentro de um reflexo da pós-pandemia, e essa pós-pandemia ela trouxe resultados que ainda vão demorar algum tempo para a gente desenrolar todo esse sistema nosso de saúde. Fez uma aceleração no processo de envelhecimento populacional global. Então, os efeitos dessa mesma pandemia e o aspecto disso também dentro da saúde mental, que é a força motriz para o equilíbrio, para o desenvolvimento e para a paz do indivíduo. Então, essas conexões, tudo isso que a gente tem feito, temos uma data aí já próxima entre junho e julho, do kick-off do projeto. Como o Paulo falou, o ambiente já existe, a gente vai fazer um processo transicional de concessão e modelo de gestão de brasileiros para brasileiros, mas com endosso da Cooperativa do Povo Portuense. Esse trabalho está sendo feito a várias mãos, temos a colaboração e o entusiasmo da Cooperativa do Povo Portuense, temos a Saúde Cop junto conosco, temos o Infrasol, que é o nosso instituto, temos a Elos dentro desse contexto. Então, a gente imagina que é um projeto exitoso, tem uma vantagem de ser um projeto, como você colocou aqui bem, né, entre nordestinos, portugueses nordestinos, e aí eu falo isso com bairrismo setorial do Brasil, com toda condição de humanização que nós temos, de estarmos mais próximos, de entendermos o outro, de olharmos essa necessidade. Eu acredito muito que esse projeto ele seja um projeto disruptivo, porque da forma com a qual a gente viu o cenário, tanto para brasileiros quanto a curva de envelhecimento europeia, as características culturais ou de contracultura, como você colocou aqui, do Nordeste aplicado na Europa, vai ser o tempero da afetividade na sistemática de saúde. É uma crença que eu tenho, viu, Paulo? Eu queria deixar isso registrado aqui no nosso diálogo, porque essa humanização, eu rodei bastante, eu conheço alguns poucos países no mundo, mas conheço bastante o Brasil. Eu não conheço nada igual ao nosso povo do Nordeste.
muito dificilmente eu vou encontrar alguém com essa afetividade e com essa visão do outro, com essa visão do próximo. Eu fico, como nordestino, como baiano, fico extremamente lisonjeado desse olhar dos irmãos portugueses para a nossa afetividade como força motriz para o desenvolvimento desse nosso projeto, né? Nossa extrema gratidão pela acolhida, pela receptividade. Reinaldo é um amigo também, além de companheiro de luta, mas no segmento de saúde é um amigo que a gente corrobora dos mesmos princípios, da mesma lógica. A gente acredita que o sistema de saúde ele tem a função social dele, mas ele também tem uma função de ordem capital, e ela precisa também ser respeitada, porque a manutenção e o equilíbrio dessa estrutura da humanidade depende de uma forma de sustentação não só técnica, mas também financeira. E eu acho que estamos aqui procurando essa simbiose, esse ecossistema mais equilibrado. Obrigado. Muito obrigado. E fica aqui o convite para visitar Portugal, o Reinaldo, desfrutar da hospitalidade portuguesa e também, se calhar, quem sabe, fazermos algumas conversas com entidades, fazendo um melting pot do que são as experiências comuns, porque aprendemos todos uns com os outros e é sempre enriquecedor. As linhas dos nossos projetos, até para a gente dar uma visão geral, como o Reinaldo estava provocando aqui desde o início, elas têm métricas bem estruturadas. Então, ela entra no princípio de atenção primária, ela norteia ali na média complexidade e pensa também em chegar na alta complexidade, como o Paulo externalizou aqui em todo o episódio de hoje que a gente está aqui gravando junto com vocês. Mas ela também tem nuances de acordo bilaterais, esse processo de formação de mão de obra assistencial e mão de obra humana. Ela também está dentro do escopo do nosso projeto, né, Paulo? A gente pensa nas comunicações. Tivemos a oportunidade de visitar a Associação Médica Portuguesa, que já tem um tratado junto do Conselho de Medicina do Brasil. O Brasil agora tem essa avalanche de formação de mão de obra médica, né, que a gente, esse ano agora para 2025, foram validados 12 mil novas vagas, se não me engano, para a formação de medicina no país. E, pelo outro lado, nossos irmãos e nossos companheiros da estrutura terráquea, né, vão precisar, porque o processo migratório de brasileiros também para a Europa, na perspectiva de uma procura de qualidade de vida ou oportunidade, tem sido cada vez maior. Fiquei surpreendido com o número de brasileiros também na Espanha, também a Irlanda. Praticamente você não fala mais inglês, você vai lá e fala português numa tranquilidade absurda pela quantidade de brasileiros que nós temos. E toda a nossa nação que está externa, ela, mesmo estando externa, ela precisa desse olhar que a cooperativa do povo portuense teve, da customização da sua cultura no ambiente externo. Então, essa crença que nós nos demos as mãos aqui para criar esse desafio, essa mente brilhante de Paulo, com esses pensamentos, né, de cooperação, para mim foi uma aula, porque venho da iniciativa privada, adentrei o terceiro setor da pandemia para cá. Então, da minha trajetória de 20 anos, eu só consegui agora enxergar o tamanho do terceiro setor. Aí, quando você entra dentro do terceiro setor, você vê que ele é muito maior e muito mais importante como pilar de sustentação e de solução para toda a sociedade, sendo ela na estrutura social, educacional ou saúde, né? Nós que somos batalhadores do sistema de saúde, o terceiro setor hoje é responsável por 70% da nossa estrutura, em linhas gerais. Então, eu acho que a gente não está fugindo dos nossos princípios. Eu acho que o resgate, nós, como o Paulo colocou aqui, nós estamos resgatando as nossas raízes, as nossas conexões e a forma da gente conseguir interagir com um mundo cada vez mais tecnológico e cada vez mais necessitando de humanização. Então, mais uma vez, eu coloco que esse olhar do nordestino participando disso me deixa extremamente orgulhoso. Conte conosco, Paulo. Né? Obrigado, Reinaldo, por toda a gentileza de sempre, e estamos juntos nesse projeto. Obrigado. Até breve. Até breve.